Olá, tudo bem com vocês? O Fala com Farney recebe hoje Letícia Maquel Lovo. Ela é mestre em Linguística, bacharel e doutoranda em Direito. Atua como advogada e professora de Direito Civil e de Ética Profissional. Reside em Franca, interior de São Paulo. Essa moça estudiosa e tão gabaritada tem apenas 27 anos. Algumas de suas paixões na vida são por estudos linguísticos, principalmente na disciplina retórica e também pelo direito. Nós iremos conversar sobre retórica e discurso jurídico e o que ambos têm de complementar entre eles. Letícia, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Farney. Aproveito também e agradeço a oportunidade. Você que é um amigo meu, um grande amigo, que a linguística me apresentou, né? Eu tive esse presente de ter você aí como amigo, como companheiro de mestrado. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero suprir as expectativas aí do Fala com Farney e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. E eu quero ressaltar, aí entrou aqui Maquel, Faela, Diego, Minha ressaltar prima, que essa sua prima, Rafaela, minha tá prima, vendo? A entrou, ó, galera o tá, Diego e a Rafaela são advogados também, Farney, os dois. Então, nossa, então eu tô conversando com um mundo de advogados aí, né? Bom, precisa Letícia, entrar um vamos lá. linguista. Precisa entrar um linguista. Vamos ver se alguém do grupo pare e entra, né? Bom, Isso. é recíproca a amizade, né? No curso de mestrado em Linguística na Unifran. Eu amei também te conhecer e nós temos grandes afinidades aí, né? A gente desde sempre teve uma identidade um com o outro, né? Foi bem legal. Amiga, a minha primeira pergunta é o seguinte: como que você está sabendo aí lidar com os estudos, trabalhos diante esta pandemia? Como que está essa nova realidade para você? Farney, meu amigo. Então, vamos lá, né? Essa é uma questão interessante até para mim, de maneira pessoal, porque eu percebi que só após 3 meses, a gente está em 4 meses já de quarentena, desde Quatro março, né? meses. Isso. Uhum. Que só agora, nesse último mês, eu consegui retornar mesmo a uma rotina que eu considero satisfatória e que eu enxergue que eu esteja, de fato, produzindo, né? Então, esse início, para mim, foi muito complicado, recobrar essa rotina. Eu acho que essa rotina de trabalho e estudos perante esse novo cenário, em que a gente trabalha em casa, em que os horários ficaram confusos, os desafios de ministrar aula remota. Então, assim, eu gosto muito de rotina. E eu tinha uma rotina muito bem estabelecida. E aí, para eu me entender com essa pandemia, com esse momento, eu precisei reformular minha rotina de alguma forma. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho gostado do home office, né? Eu acho que eu acabei me identificando também com a possibilidade de não trabalhar de social o dia inteiro, de dar aulas de Essa é a meia. boa parte. É, de Que você coloca chinelo. coloca a camisa, né? E aí eu tô de meia, de chinelo. Mas foi muito bom. E uma coisa também que eu achei interessante para mim é que eu sempre tive um pouco de receio de aparecer em câmera, dessa questão online mesmo. E percebi que evoluí nesse plano, porque tive que enfrentar isso e não encontrei outra alternativa. Então, eu acredito muito na rotina, no poder da rotina, de ressignificar mesmo essa rotina diária. Então, Muito acredito que tenha bom. sido dessa forma. E engraçado, né? Porque tem gente que funciona muito com rotina, né? E quando você disse isso, eu lembrei de mim que sou um pouco avesso à rotina, né? Inclusive, eu estou tentando estabelecer, mas isso antes da pandemia, né? Eu nunca tive horário muito certinho para nada, por causa do meu estilo de ser, meu jeito de ser Farney. Eu sou muito do improviso,
né? Não no trabalho, mas na vida real e tal. Mas, assim, legal ouvir isso de você, né? Que sobre a rotina. A minha terapeuta, né? Ela sempre, ela fala para mim, tem que estabelecer uma rotina. E ouvindo isso de você, fica mais claro. Letícia, vamos começar agora pela sua paixão pelo direito. Quando e de onde surgiu essa paixão pelo direito? Farney, eu costumo dizer o seguinte, eu não posso negar as minhas origens, né? E durante muito tempo, essa questão da origem foi um marco na minha carreira e é ainda. É uma questão de identidade para mim, né? O meu pai é advogado, meu pai é professor, então eu tenho uma identidade e uma origem marcada pela presença tanto do direito quanto da docência. Então, assim, muitas pessoas me conhecem, é a filha do fulano, entende? Então, assim, muita gente me nomeia dessa forma. Então, o meu contato e minha identidade com o direito, ela vem desde o berço, assim, para ter aí essa já relação inicial. E é curioso porque a minha relação, ela nasce, sim, com essa identidade, com o direito, mas ela vem mais apegada à leitura, na questão, assim, de prazer. Eu nunca tive hábito de leitura de direito quando eu era criança. Eu sempre li muita literatura, muito Machado de Assis, né, Gabriel Garcia Marques, a gente conversou esses tempos. Então, assim, eu sempre fui uma amante da leitura. E aí, quando fui chegando perto da época de vestibular, inspirada, assim, pelo meu pai, pelos meus pais, eu achei que o direito fosse uma opção para mim, mas pelo fato de eu gostar de ler, de eu ter, assim, essa afinidade com o estudo nesse sentido. Mas, assim, eu já pensei em fazer letras, já pensei em fazer história. Então, tudo isso esteve nos meus pensamentos, mas eu acabei optando pelo direito por uma influência, sim, e vejo que fez Uhum. todo sentido depois. Então, eu tive Entrou já uma esse linguista. contato. Priscila acabou de entrar. Priscila, uma advogada linguista. Ah, meu Deus, olha só. É, uma advogada Ótimo, linguista. maravilha. Eu não sabia que ela, além de doutoranda em linguística, também é advogada. Bom, mas Sim, então, comentando a sua pergunta, né? Claro, a gente sempre tem referências na família, né? A gente ouve aquelas histórias, e aí com essa influência paterna que você tem, né? De professor, de advogado, você lembra de quando criancinha, de ouvir seu pai falando de algum caso e os seus olhos já brilharem? Você já disse que foi muito por conta da leitura, né? Mas assim, você lembra de ter ouvido ele falar sobre casos, e aí você fala, nossa, eu gosto disso, eu quero ser isso. Você lembra de criancinha olhar com os olhos brilhando, assim? Farney, é muito curioso, porque eu olhava ele com muita admiração, né? Eu não entendia muito ainda essa disposição de advogado e tal, mas eu tinha curiosidade. Eu perguntava, pai, o senhor já pensou em ser juiz? Entende? Eu dava essa ênfase. Mas uma coisa que sempre falou mais alto para mim foi a questão da docência. Quando, eu vou fazer aqui agora um parêntese, quando a minha irmã ela tinha a idade perto de entrar na escola, eu ensinei ela a escrever o nome dela. Eu tentava inserir nela as coisas que eu aprendia na escola, sabe? Então, Entendi. o direito e a docência, eles aparecem para mim no mesmo plano, entende? Porque quando eu olhava pro direito, eu via muito meu pai na questão de professor. Então, a questão Uhum. da advocacia, ela foi surgindo para mim junto disso. Nunca Entendi. foi um termo separado. E por isso eu gostava tanto e pensava em fazer história, pensava em fazer letras, sempre quis fazer mestrado, porque eu pensava assim, qual é a possibilidade de eu unir o direito ao ato de ensinar? Então, eu sempre enxerguei os dois mundos juntos. Por isso que eu não consigo separar. Então foi só o direito? Não, foi os dois. Eu tive E que, nem que precisa, dar né? esse olhar. Porque precisa ensinar, né? Aquilo que a gente é como profissional, que a gente pode ir para a área da docência e passar para os outros é muito importante.
Então, essa É, junção é maravilhosa, tanto que você se tornou advogada e professora em direito, né? é, E ética profissional, direito civil e ética profissional, né? Bom, agora é o seguinte, qual foi a sua motivação para estudar retórica depois de já ter se tornado advogada? bom, quando eu terminei a graduação, eu tinha o plano de fazer o mestrado, porque, como eu falei, eu tinha vontade de ser professora. E o meu pensamento era fazer um mestrado em São Paulo. Esse era o meu intuito, fazer um mestrado no Mackenzie ou na PUC, e esses dois eram em direito, né? Essas as intenções. Só que esse mestrado, ele aconteceria um processo seletivo só no meio do ano. E eu estava ali no início de 2015, né? Estava no início de 2015. E meu pai, novamente, e minha mãe, meu pai e minha mãe, como grandes inspirações e influências na minha vida, eles disseram, presta um mestrado em linguística, ele tá aqui na Unifran, já é uma oportunidade de você começar a estudar um mestrado, enfim. E aí, Farne, eu abri o edital, vi aqueles livros, né, diferentes, mas eu fui na biblioteca, peguei. Socir, Não, o Saussure, eu não sabia nem pronunciar. Saussure. Eu lia ah, Suassuri, tá? Salsuri, E aí, Salsuri. Saussure, isso. Aí, eu peguei os livros, estudei, fiz a prova. Não achei que fosse aprovada, porque o mundo completamente diferente do que até então eu tinha conhecimento. E fui aprovada e comecei. Aí tem mais uma história que nas duas primeiras aulas eu cheguei em casa e só chorava. Eu falei assim, Meu Deus. gente, não vou aprender isso. Que mundo é esse que é totalmente diferente do direito, totalmente diferente até da história, da filosofia, né? Então, assim, eu travei, assim, eu pensei, vou abandonar. Não sei se eu já te contei isso, mas o meu primeiro, assim, desabafo do primeiro contato com a linguística foi desistir. Eu Eu pensei, tive isso no não curso vou. de letras, porque eu entrei Menina, um eu pouquinho tive. atrasado, e aí, desculpa, eu costumo interromper às vezes Imagina, meus entrevistados. que E isso? aí, a primeira aula que eu tive, eu entrei acho que uma semana de atraso, eu acho, ou talvez até mais. E a primeira aula foi de latim, né? E aí eu falei, meu Deus, eu cheguei em casa, eu Onde acho que que eu tô? onde que eu tô? E aí depois eu conheci a linguística, a literatura, que faz parte do curso de letras e tantas outras disciplinas, aí eu já tive a certeza que eu estava em casa. Mas aproveitando aí o seu raciocínio, você teve essas dificuldades, né? Chorou muito. Quando que você se situou, então? Então, aí eu cheguei em casa um dia e falei assim, mãe, eu vou trancar. Não vai dar pra mim, e aí eu vou esperar o novo programa de mestrado, enfim. Aí os meus pais, né, eles sentaram comigo e falaram, não, filha, você precisa tentar mais um pouco, né? Você vai tentar. Tipo, eles não me deixaram desistir. E foi aí que a professora Maria Flávia, que é nossa orientadora em comum, ela me selecionou como orientanda dela. Então, assim, eu experimentei as aulas ali gerais de linguística e aí depois fui conduzida para conhecer a retórica por conta dessa orientação especial pela professora. E foi aí, Farney, que eu me encontrei. Porque aí ela me Entendi. apresentou a retórica, ela me apresentou os livros, né? A retórica de Aristóteles, eu já gostava de filosofia, então eu tive essa oportunidade. E aí ela, com muito amor e paciência, que a gente sabe que ela tem isso, ela teve essa conduta comigo de me pegar na mão e falar assim: olha, esse é o caminho. Você vai estudar assim. Se você tiver dificuldade, eu vou te ensinar. E isso sem contar com os meus amigos, né? Você é um deles que eu fiz, que são linguistas, né, por formação na graduação, que tiveram também paciência comigo de me ajudar nos momentos em que eu senti que não ia dar conta. Então, assim, eu tive essa paixão imediata pela retórica, mas a partir do momento que eu vivi essa turbulência no mestrado em linguística, que meus pais me fizeram ficar e que a professora teve essa paciência comigo e enxergou em mim um potencial, porque ela não desistiu de mim. Ela me olhou e falou: Exatamente. não,
a gente vai encontrar uma pesquisa, a gente vai encontrar. Então, ela não desistiu de mim. Foi o Ou que, seja, que nem os meus pais. o casamento entre a linguística, a retórica com o direito, que era o que você precisava, né? Você precisava unir uma coisa que você já tinha, porque jornalismo já tem um contato, porque tem muitos jornalistas que fazem mestrado em linguística, né? Além de outros profissionais. Mas jornalistas já têm aí um saber dos textos e tal. E o direito também, né? Tem que argumentar, etc. Então você precisava na sua mente fazer esse casamento mais justo, né? E você conseguiu, e é claro, eu ressalto com os cuidados da nossa querida orientadora Maria Flávia, que sabe muito conduzir um aluno, né? E seduzi-lo, mas só que de uma forma muito legal. Ela me seduziu completamente. Bom, mas também por fazer parte da nossa essência. A gente gosta, mas a gente precisa de anjos, né? Seus pais e a Maria Flávia foram anjos que disseram, não, você está no caminho certo e continue. Fico muito feliz. Você vai, e eu né? lembro... Não desiste. Exatamente, eu acho que o imperativo, quando é de pai e mãe que a gente confia, e quando é alguém que a gente percebe que realmente tem um olhar humano, como é o caso da Maria Flávia, quando a pessoa fala você vai, né, aquele imperativo cuidadoso, né, amoroso, ele funciona. Eu acho que muitas das vezes a gente tem que falar para a pessoa, não, faça isso sim, continue, conforme seus pais fizeram. Deu certo e você hoje é apaixonado por tudo isso, né? Sim. E a retórica me rendeu muitos outros frutos. Que a gente legal. continua. Depois eu conto um pouco mais. Vamos para os frutos. Eu já quero saber sobre os frutos da retórica. Então, aí eu comecei a estudar retórica com a professora e eu comecei a estudar retórica no processo civil. Olha que bacana, né? Ela me trouxe totalmente para o meu mundo e aplicando essa teoria. Então, eu aprendi sobre argumentação na teoria, na fonte, e na questão da retórica, que justifica plenamente o direito em muitos âmbitos, né? Então, isso me fortaleceu muito e me deixou muito feliz, assim. Eu olhei para o direito até com mais amor, assim, porque eu conseguia um ponto de partida que fazia sentido para mim. E aí, a retórica, ela me rendeu, em 2016, o ingresso em um mestrado em Direito na PUC São Paulo, que era um dos meus sonhos, e eu entrei com um projeto de pesquisa falando de retórica, né? Então veja só, já me rendeu aí o mestrado em Direito, e hoje me rendeu também o doutorado em Direito, que eu vou trabalhar com retórica de novo, em uma outra ênfase, e os dois no processo, né? Então, assim, eu não posso deixar de dizer que o mestrado em Linguística e a retórica foram os meus presentes e me situaram onde eu encontro hoje o meu lugar de referência, né? Eu posso dizer assim, eu pesquiso isso e eu tive oportunidade, sim, por conta da retórica e por conta do mestrado em Linguística, que me abriu portas para o direito. Então é muito bacana essa volta que deu a minha vida por conta da retórica. Então, exatamente. E quando eu penso em advogado, eu já quero deixar desde já claro que eu sou leigo, então se eu disser alguma bobagem, você e os nossos advogados que estão nos assistindo podem me corrigir aqui no chat, que eu vou agradecer. Mas quando a gente pensa em advogado, a gente já pensa numa pessoa que sabe argumentar, que sabe convencer, sabe persuadir, né? Então, a gente, né, já tem essa imagem que é muito própria do advogado, né? E aí, mas quando muitos advogados entram no mestrado em linguística para aprender um pouco mais sobre retórica e argumentação, eles querem algo a mais, eles querem um acréscimo. Você já disse um pouquinho, mas eu queria que você dissesse mais um pouco sobre qual é o acréscimo argumentativo, retórico que o advogado ganha fazendo um mestrado em linguística na área de argumentação e retórica, para um profissional que já é feito para argumentar, né? Qual é o grande
acréscimo, então, que a retórica e a argumentação dá para os advogados? Farney, eu gosto muito de definir em uma palavra algumas coisas. E eu defino que a retórica, ela traz consciência para o discurso do advogado. Ele traz para nós a consciência do que nós, de fato, estamos fazendo e de que forma isso é feito. Quais instrumentos estão nas minhas mãos. E eu percebo assim, o advogado, por natureza, ele tem noção muito da discussão contra, né? Porque a gente nasce nesse meio em que você tem direito de resposta e você vai usar os meios possíveis para ter aí um benefício por meio desse seu direito de resposta, por conta da discussão contra, colocada assim num plano bem prático, né? E quando você estuda retórica, você consegue entender quais mecanismos você usa e por quê. Não é uma coisa assim, eu tenho que combater esse argumento da outra parte. É simplesmente assim, como eu vou combater? Quem é essa outra parte? Eu vou refletir sobre isso para eu escolher as minhas palavras. Então, assim, algumas palavras, elas têm um significado imprescindível, né? Então, eu vou trazer aquela palavra, pensar assim, mas esse público, como que ele vai me receber, né? O que eu preciso dizer para conseguir trazer esse auditório para mim, né? É o juiz, meu auditório? Então, nesse sentido, quando a gente fala em condução de almas, que a gente vê na retórica, a gente pensa realmente nessa questão, né? Na consciência. Que nenhum argumento Entendi. ali, ele vai ser colocado porque eu tenho que brigar em favor do meu cliente. Não. Eu tenho que ter consciência e aí sim eu uso esse instrumento para chegar aonde eu quero. E acredito que isso, inclusive, seja muito útil nas apresentações orais, né? Que também é a natureza da retórica, né? O surgimento que vem daí, da oralidade, e depois para o papel, que é o mecanismo, a ferramenta maior que tem o advogado. Então, acho que essa consciência, a Você usou a retórica... palavra correta. Deixa só eu dar um oi aqui para as pessoas que A minha irmã entraram. entrou. Laura Lovo, prazer. Deixa eu clicar aqui para eu ver os outros. Quem mais entrou? Eu vi ali. Peraí. Entrou mais um monte de gente. Eu tenho que rolar aqui. Peraí. Ainda bem que depois a gente edita, né? Bom, eu não estou conseguindo. Consegui, ó. Maqueles também entrou. Sumiu de novo. Depois eu vejo aí quem. Aí. Kairi, Tia, Danilo, Tainá, assessor eventos, Isabelle, Vinícius, S1, Bárbara Miranda, Bianca, Isabela. Bom, são pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Vamos lá, então. Eu quero fazer um comentário sobre essa sua última resposta. Eu achei a palavra super apropriada, que é a consciência, né? A metalinguagem. Quando a gente vai estudar retórica e argumentação, a gente vai estudar o como dizer, como você bem disse, né? Então, assim, eu acho que essa consciência de como usar as palavras e o que você deixou bem claro também na sua fala, que eu achei bem interessante, o embate, né, que o meio jurídico tem, né, de estar contra o outro, embora os advogados saibam que o acordo é muito bem-vindo, né? Você tentar transformar o seu adversário num possível parceiro, isso é muito útil, né? E a retórica trabalha muito com isso, né? E tem uma pergunta que eu vou fazer sobre essa questão. Agora vamos fazer um bate-bola aí entre direito e retórica, bem agora juntinho mesmo. Vou falar um pouquinho de Aristóteles, um pouquinho de um senso comum do direito, para a gente casar os dois juntos e ouvir a sua visão. Aristóteles ele diz que não cabe à retórica verificar se um discurso ele é verdadeiro ou ético, né?
cabe à retórica analisar se fazer a análise se o orador conseguiu persuadir e convencer, né? E isso é o que basta, né? Quais foram os mecanismos que o orador... Então, não cabe à retórica ver se algo é ético ou verdadeiro. E aí tem um senso comum do mundo jurídico, um senso comum, então não sei se é uma máxima jurídica, acho que não é, porque tem um tom pejorativo, que diz que as leis, entre aspas, não foram feitas para serem literalmente acatadas, mas sim interpretadas, de um modo que um advogado, por exemplo, poderá ressignificar, né, uma verdade e talvez transformar aquilo que é falso em verdadeiro por meio do seu discurso. Isso casa-se bastante com o que Aristóteles diz. E aí eu quero saber qual é a sua visão desse poder retórico que o advogado tem de poder ressignificar. Eu dei a lei aí como exemplo, né? Um discurso que a priori seria falso parecer verdadeiro. Certo. Farney, como você muito bem disse, né, essa questão da retórica para o Aristóteles não está inserido a questão da justiça, da verdade, isso não é um ponto, né? Então, por isso daí a gente enxerga a retórica como amoral, né? Ela não vai passar pelas questões morais, ela seria neutra nesse plano, né? Justamente pela amoralidade. E aí, se a gente volta mais um pouco, a gente pensa no pensamento de Platão sobre a retórica, em que para ele a retórica só poderia ser utilizada se fosse em função da justiça e da verdade. Então, em algumas passagens de Platão, nos diálogos socráticos, ele diz que a retórica é uma mera adulação, é um mero discurso, né, em função aí de obter vantagens, enfim. Então, a gente usa essa questão do Aristóteles, mas o Sócrates, apesar de dizer isso, ele fez muito uso da retórica nos seus discursos, em especial na sua defesa no tribunal, antes aí da sua condenação à morte. Então, em primeiro lugar, pensar na retórica como uma ferramenta amoral. A gente não vai passar por pensar se isso é justo ou injusto, né? Ela não é, a função dela não está aí. Então, eu acho importante já desmistificar, né? Esse discurso é meramente retórico. E aí o pessoal dá um sentido pejorativo, né? Então, é importante pensar, gente, a retórica, ela não está nesse plano. Então, vamos dividir aqui, né? A gente está falando de linguagem, de uma possibilidade de um instrumento. A gente não está discutindo o plano moral. Aí a gente vem, né, para a questão das leis. E disso aí que você colocou para mim, sobre a interpretação da lei poder mudar um desfecho, né? E por isso, eu acredito e leio muito isso sobre o direito e chego à conclusão que o direito, ele pode ser visto e ele deve ser visto, acho que é a única alternativa que nós temos, como uma ciência hermenêutica, né? Ou seja, ela depende de interpretação. E por que ela depende de interpretação? Porque ela também depende de fatos sociais, né? Então, a gente aplica o direito onde? Na sociedade. Então, partindo de fatos sociais, eu preciso, sim, interpretar esse fato social, que está posto, que é uma realidade, que é um fato, e preciso valorar esse fato de alguma forma. E, a partir daí, eu aplico essa norma. E se essa norma existe para servir a sociedade, ela precisa ser hermenêutica até para ela conseguir, de alguma maneira, se adequar àquela situação. E sem a hermenêutica, sem a interpretação, eu não tenho o contraditório, né? Eu não tenho o contraditório e a ampla defesa, que é autor e réu. Eu não tenho possibilidade de dois discursos, e aí o juiz, por meio desses dois discursos, ter a possibilidade de decidir. Porque o juiz, ele também interpreta. E ele não interpreta só os discursos do autor e réu, ele também interpreta a lei. Então é impossível falar de direito sem falar de hermenêutica, e por isso eu concordo com o que os juristas têm escrito aí sobre o direito, de que o direito é sim uma ciência hermenêutica e depende aí sim de interpretação, justamente por existir com o objetivo de servir
à sociedade. Então, esse é o meu pensamento. Exatamente. E a retórica contemporânea foca muito nessa questão da hermenêutica, né? É, Até então, né, mais antigamente, a retórica visava muito a persuasão, o convencimento, que é, até hoje a retórica é isso. Mas hoje a retórica é um modo de compreender comportamentos humanos, hábitos humanos, compreender as relações, né? Então, assim, essa questão de interpretar e ver várias verdades, porque o conceito de verdade é muito relativo, né? Então, a retórica tem que estudar quais são as razões aí dos dois lados, né? Dos dois polos, né? E você disse perfeitamente. Bom, próxima pergunta, então. Letícia, ciente de um mundo cada vez mais polarizado, mais plural, constituído às vezes por vozes que são radicais, intolerantes, a retórica ela acende uma luz, né, que é o acordo, né? Antônio Soares Abreu, que é um linguista, né, estudioso em retórica, ele fala muito sobre o conceito etimológico, o significado etimológico da palavra convencer, que é vencer junto, né? Não é você convencer o seu adversário apenas fazendo com que ele engula a goela abaixo aquilo que você pensa, mas sim fazer com que ele tire uma vantagem, né? Vencer junto com você, né? Então, eu queria saber para você, como advogada, né? O que você acha dessa questão de você passar para os seus clientes deles terem essa ideia de que ceder é um modo de você também ganhar. Convencer é vencer junto. certo. Farley, no início da sua pergunta, né, você me falou das questões de polarização que a gente vive hoje, e acho que na visão um pouco mais antiga do que se trata o direito e a advocacia, muita gente pensava que existia essa questão de perder e ganhar apenas, né? Quem ganhou? O autor ou o réu? Quem tem direito? O que é justo, né? Não, eu tenho direito, isso vai dar certo dessa forma. Enfim, essa questão assim da polarização de perder ou ganhar, acho que sempre foi muito forte na visão leiga do que vem a ser o direito, né? Eu tenho direito, né? Como muita gente diz. Mas o que vemos na prática? Que ceder é quase que indispensável. Porque para você ter uma vitória no embate, aí eu já nem estou falando um acordo, no embate, via de regra, é preciso ceder um pouco, sim. O teu cliente ele não vai receber exatamente aquilo que ele imaginou, ou pode ser que ele receba mais, ou pode ser que os dois tenham que fazer uma composição. Então, o fato de ter aí uma outra vertente do que se imagina o direito implica em ceder, né? E eu percebo que não é possível falar de direito em um espaço antidemocrático, né, em que as pessoas consigam dialogar e ceder. Então, percebo que, já puxando aí um pouco mais de novo para a questão da retórica, a retórica ela é essencial na questão da democracia. A gente não fala de democracia sem espaço para diálogo, e a retórica permite, de fato, este diálogo, e perceba que as discussões excessivamente polarizadas, né, em que as pessoas não cedem, elas não cedem nem para ouvir, né? Então, eu acho que o ceder não é você, nossa, eu mudei totalmente o que eu penso. Não, é escutar o outro e pensar, nossa, então, de repente existe uma outra possibilidade para esse mesmo tema e talvez seja interessante que em alguns pontos disso eu possa mudar, eu possa flexibilizar aquela minha verdade. Então, entendo que quando a gente muda uma parte de um pensamento em favor de um outro discurso, não há uma perda, há uma soma, né? Então, eu acredito que a retórica, nesse espaço democrático, em que os discursos não sejam excessivamente polarizados, né? Em que haja uma possibilidade de diálogo, é muito rico. Então, Com eu acredito que certeza. desse formato a gente consegue somar, né? E não Exatamente. subtrair. Você me fez lembrar aí de um filósofo belga que a gente estuda na retórica, que é o Michel Meillet,
que ele fala que é preciso Uhum. diminuir a distância entre os interlocutores. No caso aí, vamos Interlocutor. pensar em dois adversários, né? Num embate jurídico. E as paixões, né, quando são tomadas, vamos pensar num casal que está se separando, né? Eu lembro de ouvir o Assir Matos, né, que é um grande advogado aí de Franca e também Sim, professor, né? E ele deu uma entrevista para um jornal de Franca dizendo exatamente isso. Quando ele senta com, eu não sei se ele disse exatamente sobre um casal, mas eu acho que sim, um casal que está se separando. Ele deixa muito claro, e isso se deve também aos saberes dele da retórica, né? Ele deixa muito claro que se não houver o entendimento, um conciliamento, uma disposição de ceder, e isso passa muito pela consciência da linguagem, que é a consciência humana. Eu acho que a retórica ela tem, por mais que ela seja amoral, ela não está preocupada em se é ético ou não, ela traz essa consciência humana de que o ser humano ele não conseguir só vencer sozinho. Ninguém vence nada sozinho. Né? Então, deixar isso uhum, claro para os discursos jurídicos e para todos os outros, para os nossos alunos, quando nós estamos discutindo uma causa, deixar isso claro, né, de que para todo mundo é bom, quando todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando. Eu queria perguntar para você se você tem exemplos, né, de ouvir falar de alguns casos em que você percebeu, leu, em que estava um conflito muito ruim, mas aí você ou algum conhecido seu, advogado, conseguiu aí fazer com que os dois oponentes conseguissem chegar no acordo pelo fato de ceder. sim. Farney, eu gosto muito de trabalhar com alguns clientes, algumas empresas que têm essa visão mais humanista, né, do ser humano e de que o embate ele não precisa ser polarizado, né, de maneira excessiva, né. Então eu percebo assim que algumas pessoas, já por essa questão humana, já de evoluídas, né, nesse sentido assim de não procurar de fato o embate, mas assim tentar resolver uma situação. Muitos casos em que, assim, o meu cliente, ele era o credor, né, de um valor, de montante, ele estava aí aguardando muito tempo para receber, e o devedor, ele do outro lado, ele poderia, né, ter aí um bem penhorado, ele poderia ter uma briga um pouco maior, e aí esse cliente, ele sempre pergunta, quanto que você pode arcar? Você pode arcar com R$ 10 por mês, com 50, né? Vamos resolver? Então, esse cliente, ele é aquele cara que pensa em resolver a situação. E de que forma que a gente resolve mais rápido? Quando as duas partes conseguem dialogar e chegar no denominador comum. Né? Então, olha, eu consigo tolerar que você me pague X em 12 vezes, né? E eu consigo arcar com esse valor em 12, em 24, mas eu consigo honrar, né? Eu consigo ali todo mês depositar aquele valor, porque eu tô de boa fé, eu quero pagar, né? Então tem a pessoa também, olha, eu quero, mas eu não tenho tudo, mas eu tenho por mês esse tanto. E a pessoa que tá ali do outro lado, ela compreende que tudo bem, ela quer receber total, ela já quer receber o juro, mas ela precisa também ceder um pouco para que as coisas fluam. Então, eu sou essa pessoa que vou incentivar sempre as partes a dialogarem, né? Só quando não tem jeito mesmo. Mas perceba assim que na advocacia civil, que é o que eu faço, é essa questão do acordo mesmo, de ceder um pouco, acho que deixa todo mundo feliz. Porque a pessoa que está de boa fé, né, ela quer acertar uma dívida. Então, assim, vamos E tentar briga, compor. Letícia, as pessoas quando vão para o embate e aí elas não tiram do imaginário delas que elas são adversárias mortais, elas Sim, reprimem da mente delas um acordo, elas precisam brigar. E aí a gente pode pensar em outras coisas que estão além, implícitas, né? Às vezes a dívida é a grande discussão, mas às vezes num casal a grande questão é a mágoa que o casal teve por causa de alguma coisa. os E casais costumam demorar mais, Farne.
Não é? Porque envolve as questões humanas, né? E As creio que paixões. exatamente advogados devem participar de DRs que nunca acabam, né? E a questão É, X, né? Mas aí porque entra muito a questão das paixões, isso é muito, e aí o advogado tem que saber lidar com isso. E fazer meio que uma pseudo-psicanálise ali, né? Para entender quais são os sentimentos que o casal está passando para tentar, tipo, dizer, vamos parar com atenuar um mágoa, pouco, né? não é? É isso aí. Letícia, se você me permite, eu vou fazer agora algumas considerações e perguntar coisas mais intimistas a você, mas sem tirar a retórica e o direito. Então vai ser como se fosse uma intimidade com a Xuxa. É, Combinado. mas nada que não fuja do direito e da retórica. Eu adoro o Michel Meyer, né? E tem uma citação dele que é muito legal, que diz assim: diga-me quem sou eu para que eu possa ser aquilo que me diz. E aí isso me remete, né, ao desejo do homem em tentar conseguir cativar o outro apropriando da imagem que o outro construiu sobre ele, né? E aí a pergunta que te faço é a seguinte: você, Letícia, percebe que as pessoas te enxergam de fato como você é, ou você já percebeu alguma deturpação da sua imagem? É uma pergunta filosófica. Sim, Farney, eu percebo o seguinte, que as pessoas, quando elas vão dizer ou chegar a alguma conclusão sobre alguém, elas têm alguns momentos, né? Eu tenho algumas experiências. Quando eu entro numa sala de aula a primeira vez, né, do qual as pessoas não me conhecem, elas não sabem muito a meu respeito, talvez elas saibam da minha origem, como a gente já falou hoje, né? Eu Uhum. tenho um olhar um pouco rude. Eu percebo assim que naquele momento as pessoas olham e pensam, nossa, mas ela é muito jovem, né? Será que ela vai conseguir me ensinar? O que eu posso aprender com uma pessoa nessa idade? Porque até então elas não imaginam que eu tenho 27. Elas me olham, tem muita gente que pensa que eu tenho menos, né? Do que tem de fato. Então eu percebo esse olhar em primeiro momento, até porque a pessoa ela não teve a oportunidade de me conhecer. E essa experiência eu carrego da sala de aula. E eu percebo que mais ou menos 15 dias, um mês depois do meu contato com eles, eles conseguem mudar esse preconceito inicial e começam a me enxergar com um pouco mais de autenticidade, no sentido de que, olha, ela não é só esse indivíduo que a gente teve esse preconceito no início, mas talvez ela possa estar aqui, né, nessa profissão, e ela tem uma personalidade, ela tem um estilo próprio, entende? E aí eu trato de novo por conta das minhas questões de origem, etc. Então, eu percebo muito assim, tem alguns estágios esse ponto de como as Entendi. pessoas me veem. Eu penso isso, né? Não sei. Às vezes, se eu perguntar isso para alguém, a pessoa vai falar completamente diferente, né? Mas é muito legal. Eu acho que depois, quando a gente toma consciência de que realmente existe, né? Esse olhar inicial em que a pessoa não te conhece, ela vai fazer um pré-julgamento e a possibilidade que nós temos de transformar esse olhar, né? E E, dar um e pouco mais de quando personalidade. Pode. E quando você sai da sala de aula, quando você sai do consultório, do escritório, inclusive, quando você está aí no dia a dia com família, pais, Aham. amigos, né, você algum dia ou outro chega em casa e fala: Poxa, a imagem que estão construindo de mim parece que não é a que eu quero passar. Ou você percebe talvez assim, nossa, as pessoas me enxergam dessa maneira, então eu vou agir da forma como elas querem para que eu faça. É uma pergunta provocativa, eu confesso. Sim. Farney, acho que no início, assim, quando comecei a minha carreira e até eu tô fazendo um paralelo, né, entre isso e a minha vida privada.
eu percebi que Inclusive, o desculpa eu meu... estar entrando nela. Não, não, mas é essencial esse que você pergunte dessa forma. Eu entendi que para eu ser transparente e fiel à maneira como eu ajo na minha vida aqui privada, eu precisava inserir um pouco disso na minha vida acadêmica e na minha vida profissional. Eu sou uma pessoa empática, né? Eu gosto de sentar, tipo, conversar, de ter assim esse ânimo, essa energia com as outras pessoas. E eu queria levar isso, e eu só comecei a ser feliz na minha carreira quando eu consegui trazer esse estilo para a minha vida profissional. Então, assim, eu gosto de ser essa pessoa. E quando eu comecei a tentar ser muito dura, muito rude, assim, no comportamento do dia a dia, eu realmente senti essa frustração um pouco, né? Ah, mas será que eu tô sendo como eu gostaria de ser? Será que isso é a Letícia? Então, eu percebo que eu preciso misturar um pouco, né, daquilo que eu sou na vida real, porque as pessoas dizem que eu sou engraçada, às vezes dizem que eu sou espontânea, e eu tenho que trazer isso para a minha vida profissional e vice-versa, né? Eu não posso ser tão diferente nas duas, eu tenho que encontrar um meio termo, senão realmente não tem como ser autêntico, né? Não dá para viver Perfeito. a nossa verdade se eu for um personagem em cada uma das esferas. Tem que E existir, como, né? e, e como eu te conheço, eu posso te garantir, eu fiz essa pergunta e a resposta corrobora o que eu penso. Você é espontânea, você consegue levar a sua essência para onde você vai. A gente estudou junto, a gente estava ali no ambiente de trabalho, né? Então, quer dizer, a gente consegue ver sim. E eu acho muito legal, porque eu fiz essa pergunta e eu costumo pensar muito sobre ela, né? Questionando para mim mesmo, né? As pessoas, às vezes, ela montam um personagem muito concreto no seu ambiente de trabalho. E montar um Uhum. personagem para o ambiente de trabalho é normal, a gente sabe disso. A gente tem que ter um Uma roteiro, um linha, né? script, uma linha, né? Isso daí é É, fundamental, ninguém foge disso. Mas também não pode fugir disso que você acabou de dizer, que é trazer quem você é internamente, claro que de uma forma mais sutil, mais minuciosa, mas não deixar aquilo até para que as pessoas enxerguem no profissional o ser humano que ele é. E você faz isso, porque eu já tive contato com você e traz muita espontaneidade. E outra coisa que eu quero dizer, com muita sinceridade mesmo, é que você tem uma energia, e você, quando você disse que gosta de estar com as pessoas, que você é empática, eu lembro que quantas vezes você me motivou a fazer coisas devido à sua vontade, né? Aquela a vontade de viver mesmo no mundo uhum. acadêmico, e é contagiante. E isso é muito legal em você. Obrigada, Farney. Mas eu acho que é muito legal você poder olhar para outra pessoa. Às vezes eu vejo assim no mundo, né, na nossa convivência. A pessoa ela gostou de você, ela gostou da sua roupa, ela te achou legal, mas ela não consegue te fazer um elogio, por exemplo, né? De virar e falar, nossa, mas você falou muito bem, o seu texto ficou muito bom, e você é bonito, sabe? E eu acho que é legal você poder usar essa verdade e não guardar isso, né? Porque às vezes as pessoas guardam ou por insegurança, ou por timidez, ou para fazer aquela linha que a gente está falando aqui. Mas eu acho que o elogio sincero, quando você realmente sentiu identificação, quando você gostou, ele une sim as pessoas, né? Porque a hora que eu te dou essa, eu te falei quando muitas vezes juntos, né? Não, Farne, vamos lá no evento, vamos fazer tal. Então eu acho que isso a gente pode ir, né? A gente vai dar conta. Então eu acho que esse tipo de troca é essencial, até para a gente sentir verdade nos relacionamentos e motivação, né? Para estar ali, para dar sequência nas coisas. Então acho que é isso. Exatamente. Bom, o Instagram, ele tem a política de 1 hora, ele acaba com a conversa, né? Mas a gente volta, né? A gente volta, depois eu vou editar o vídeo. Se por acaso daqui Sim. uns 8 minutos
cair a conexão, a gente volta. Mas não vou demorar, não. Até porque a conversa começa a melhorar quando... Aliás, melhorar não, porque Já tá na hora de ir embora. Não é? A gente esquenta, tá Já na hora tá. de ir embora, não é? Letícia, uma pergunta pessoal novamente. Existe para você, como pessoa e advogado, casos e clientes que você jamais defenderia em um tribunal? Se sim, o que te faz negar determinada causa de um cliente? Certo. Farne, eu gosto muito de antes dizer o seguinte, numa introdução, né, desse assunto. O direito ele é repleto de possibilidades. A gente tem o âmbito penal, por exemplo, que causa muita discussão nas pessoas leigas, né? Que dizem, fulano defende bandido, advogado, é isso. A gente sabe disso, que as pessoas têm um preconceito, porque elas de fato não conhecem a fundo a questão da advocacia. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo. Independentemente do que eu vou dizer aqui, das minhas questões pessoais, eu admiro e eu sei do quanto essa viabilidade de poder defender todas essas causas está previsto em lei, né? O advogado, ele tem essa função, se ele quiser, é um trabalho de qualquer forma. Então, eu acho que é uma questão de identificação com os vários tipos de advocacia que nós temos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer isso, de reiterar aqui minha admiração e dizer que sim, os advogados eles estão preparados para defender qualquer tipo de causa e que isso é uma questão constitucional. Já aí fazendo esse paralelo. O que eu não faria, né? Tem alguma coisa que eu não faria na advocacia? Tem, né? Aí, essa é a grande pergunta. Tem, e sendo aqui sincera com você, eu não defenderia um crime de estupro, por exemplo. Por uma questão, não pelo fato da defesa em si, porque o indivíduo que realmente cometeu esse crime, ele tem o direito de uma defesa, né? Ele deve ser defendido, até para que o processo cumpra o seu papel aí dialógico, né? A dialética siga. Mas eu não teria esse desprendimento, muito pelo que penso, estudo e me identifico até com a ideologia feminista e outras questões. Então, por essa razão, eu não conseguiria defender um crime dessa natureza. E a gente já entra na questão das paixões, né, e de tudo isso que a gente tem conversado hoje. E é isso, acho que essa é uma limitação que eu coloco aí, mas é uma questão minha, reiterando que esse indivíduo ele tem total direito à defesa, isso é constitucional, e, enfim, eu acho que esse seria um caso especial que eu não teria condições mesmo. Certo. Vamos lá. Para a retórica, é fundamental ouvir, né? Antônio Soares Abreu, novamente, né, falando sobre ele afirma, né, que é preciso, antes de tentar convencer e persuadir o outro, integrar-se ao universo do outro. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? E aí eu quero perguntar a você, como professor e como advogada, como que você tenta e consegue integrar-se ao universo de seu aluno e de seu cliente? Porque para a gente entender a causa, o anseio de um aluno ou de um cliente, no seu caso, é preciso conhecer aquele indivíduo, é preciso que a gente fale menos e ouça mais para depois a gente poder orientá-lo. Isso é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem uma essência humana autocentrada, né? Voltada muito para si mesmo. Então, ouvir o outro, não só com o ouvido, mas com o coração, né? Uma pergunta romantizada até, a gente precisa ter esse olhar para o universo do outro. Comente um pouquinho para a gente como que você lida com isso. Faltam 27 segundos para acabar. Você responde quando a gente voltar, pode ser? Faz de conta que a gente vai para o intervalo. Combinado. Então a gente vai para o intervalo e volta para já. Já voltamos. Por problemas técnicos, a Letícia não teve como
continuar para o nosso encerramento da entrevista e para responder a última pergunta que foi feita. Mas a gente conversou e ela respondeu que o modo que ela faz para integrar-se ao universo do outro em relação aos seus alunos e aos seus clientes, quando advogada, ela disse que uma maneira muito propensa é dar a consciência para o outro que é muito importante trocar de lugar, né? Você se colocar no lugar do outro e praticar a empatia, né? Isso sempre faz com que a gente tenha uma noção de como que o outro como o que o outro está sentindo e com isso a gente consegue uma comunicação mais harmônica. Nós, eu e Letícia, agradecemos a todos os nossos espectadores do Instagram e agora no YouTube. Até um próximo Fala com Farney. Um grande abraço.